Ele foi chamado de o Grande, um rei que transformou a areia do deserto em símbolo de poder, glória e eternidade. Ramsés II, o faraó que governou por mais de 6 décadas, deixando marcas em pedra, em mitos e na própria história do Egito. Sua vida foi um espetáculo de conquistas, monumentos e batalhas. Mas quem foi o homem por trás da lenda? Um deus entre mortais ou apenas alguém obcecado pela imortalidade? Hoje, vamos mergulhar na história de Ramsés II, do nascimento ao legado de um faraó que desafiou o tempo. Se você gosta de histórias épicas e quer viajar comigo pelo Antigo Egito, curta o vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se, porque agora começa a jornada do faraó eterno. O Egito do século XIII a.C. era uma terra de poder e de presságios. As margens do Nilo continuavam férteis, os templos ainda ressoavam o nome dos deuses, e o ouro de Núbia brilhava nos cofres reais. Mas por trás dessa aparência de glória, o império dos faraós já sentia o peso do tempo. O mundo antigo mudava, povos estrangeiros ameaçavam as fronteiras, antigas alianças se enfraqueciam, e o próprio Egito começava a se transformar de dentro. É nesse cenário que nasce Ramsés, o filho de Sete e da rainha Tuia, o herdeiro de uma dinastia que carregava tanto o fardo quanto a promessa da eternidade. Sete I, seu pai, era um homem de disciplina e visão, um guerreiro pragmático, mas também um governante que compreendia o valor da tradição. Quando o pequeno Ramsés veio ao mundo, por volta de 1303 a.C., Sete já havia iniciado campanhas para restaurar a autoridade egípcia sobre terras perdidas. Para ele, o filho não seria apenas um herdeiro de sangue, mas uma continuação de sua missão: preservar a ordem em um império que os deuses haviam confiado aos homens. Desde cedo, Ramsés foi envolvido pelo ambiente da corte, um universo de rituais, poder e simbolismo. A educação de um príncipe egípcio não era apenas militar ou política, era também espiritual. Os sacerdotes o ensinaram a ler os hieróglifos, a compreender os mistérios da religião e a recitar os hinos sagrados. A crença de que o faraó era a ponte entre o divino e o terreno era algo que o menino aprenderia não apenas nos templos, mas em cada gesto, em cada olhar de reverência que recebia. Ele cresceu com a certeza de que o sangue que corria em suas veias não era apenas humano. Sua mãe, Tuia, desempenhou um papel essencial nessa formação. Diferente de outras rainhas que viviam isoladas em suas câmaras, ela era presente, sábia e respeitada. A rainha ensinava ao filho o valor da prudência e da compaixão, virtudes que no futuro se tornariam parte do contraste fascinante entre o guerreiro implacável e o governante magnânimo. Tuia moldou em Ramsés a noção de que um faraó deveria ser temido, mas também venerado. O jovem príncipe cresceu observando o pai liderar o Egito com autoridade. Seti era um homem que compreendia a necessidade da força, mas também da aparência. Sob seu reinado, o império voltou a se expandir, as rotas comerciais foram protegidas e os templos restaurados. Ramsés acompanhava de perto os preparativos das campanhas militares, o treinamento dos soldados e a logística de um exército que marchava como um corpo único. Ainda criança, aprendeu a montar cavalos, a manejar armas e a ler mapas de batalha. Não apenas como um guerreiro em formação, mas como alguém destinado a comandar. A cidade de Pi-Ramsés, construída no delta do Nilo, começava a ganhar forma nesse período. Era uma nova capital erguida sobre o antigo solo de Avares, a cidade dos Hyksos, os antigos invasores. O simbolismo era claro. Onde antes reinaram estrangeiros, agora floresceria o poder absoluto de uma nova dinastia egípcia. Para o jovem Ramsés, aquele lugar era mais do que um lar. Era a personificação do destino que o aguardava. Cada obelisco, cada mural, parecia sussurrar o mesmo presságio, que ele não seria apenas mais um faraó, mas o maior de todos. A infância de Ramsés foi marcada pelo contraste entre o luxo e a rigidez. Entre as festas palacianas e os rituais religiosos, havia um treinamento constante. Seu pai queria que ele conhecesse tanto o conforto do trono quanto o peso da responsabilidade.
Ramsés assistia aos conselheiros discutirem sobre política, aos sacerdotes invocarem os deuses e aos arquitetos planejarem templos destinados à eternidade. Essa convivência com o poder desde cedo o moldou em um observador atento, um estrategista em formação. Mas havia também o olhar do povo. Nos mercados e nas aldeias, o nome do príncipe começava a ser conhecido. As canções exaltavam a linhagem de Seti, e os escribas registravam presságios favoráveis ao nascimento de Ramsés. Diziam que os deuses haviam enviado um novo sol ao Egito, que seu brilho seria tão intenso quanto o de Ra. Essas histórias, espalhadas pelos templos, ajudavam a construir uma aura quase sobrenatural em torno do menino, que crescia acreditando ser, de fato, um escolhido. À medida que amadurecia, Ramsés começou a participar de cerimônias oficiais. Em algumas era apresentado como sucessor direto. Em outras, representava o próprio filho dos deuses. O Egito o via não como um príncipe distante, mas como a encarnação da esperança. Seti I, percebendo a força de sua imagem, começou a integrá-lo às decisões de governo. Aos 15 anos, Ramsés já era nomeado comandante do exército, um gesto simbólico que demonstrava a confiança e o orgulho de seu pai, e também um movimento político que o colocava no centro do poder antes mesmo da coroação. Durante suas primeiras campanhas, Ramsés não era ainda o general que comandava, mas o jovem que aprendia. Ele observava os veteranos, via os limites do império e testemunhava o custo da glória. Essa experiência moldou sua mentalidade de conquista. Para ele, a guerra não era apenas uma necessidade, era um palco, um meio de eternizar o nome do faraó nas pedras, nas canções e na memória do povo. Enquanto o tempo passava, Seti envelhecia. O Egito, embora estável, precisava de continuidade. A morte de um faraó sempre era vista como o risco de um desequilíbrio cósmico. O conceito de Ma'at, a harmonia universal, dependia da força do governante. E Seti sabia que, em breve, caberia ao filho sustentar essa ordem. Ramsés foi preparado para isso com rigor, envolto em cerimônias religiosas que o apresentavam como sucessor sagrado. O jovem príncipe também começou a entender o peso do mito, a noção de que o faraó não podia errar, não podia hesitar, não podia demonstrar fraqueza. Desde a infância, aprendeu a disfarçar dúvidas e a substituir sentimentos humanos por gestos calculados. Essa dualidade entre o homem e o símbolo se tornaria uma marca profunda de sua personalidade. Quando Seti finalmente partiu para o além, o Egito não apenas perdeu um rei, mas ganhou um mito em formação. Ramsés estava pronto, ainda jovem, mas já moldado pela disciplina, pela fé e pelo destino. Ele herdava um império em equilíbrio, mas também uma expectativa impossível: superar todos os que vieram antes. E enquanto os templos entoavam cânticos em homenagem ao novo faraó, o sol nascia sobre Pi-Ramsés, iluminando o início de uma das jornadas mais longas e extraordinárias da história humana. O menino que crescera cercado por deuses estava prestes a se tornar um deles, e o Egito, sem saber, entrava na era de seu mais duradouro soberano, Ramsés o Grande. A morte de Seti I marcou o fim de uma era e o início de um novo ciclo. O Egito estava em luto, mas também em expectativa. O corpo do faraó repousava nas profundezas do Vale dos Reis, envolto em rituais que buscavam assegurar sua passagem ao além. Enquanto isso, o jovem Ramsés, agora coroado, recebia das mãos dos sacerdotes o cetro e o Ankh, símbolos da vida eterna e do poder absoluto. O templo ecoava com cantos que proclamavam: o filho de Ra vive, o trono está ocupado, o Egito permanece. A cerimônia de coroação de Ramsés II foi um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Nada era apenas tradição, tudo era mensagem. O novo faraó se apresentava ao povo não como sucessor, mas como renascimento. Sua imagem era projetada como a de um Deus que assumia forma humana, para restaurar o equilíbrio da criação. O Egito precisava acreditar que o poder dos deuses continuava pulsando no coração de seu governante, e Ramsés compreendia perfeitamente o papel que devia representar.
Ele tinha pouco mais de 20 anos, mas já carregava o olhar de quem sabia o peso de cada gesto. Desde o início, deixou claro que não seria uma sombra do pai. Sete havia sido um construtor, um restaurador da glória passada. Ramsés queria ser lembrado como o criador de uma nova era, uma era que levaria seu nome. Seu primeiro ato foi reafirmar a autoridade do trono sobre todas as instituições do Egito, o exército, os templos e a administração. Ele nomeou conselheiros leais, recompensou sacerdotes influentes e reorganizou o sistema de tributos. Cada decisão era calculada para centralizar o poder em torno de si. A juventude do faraó causava certa apreensão entre os nobres mais velhos. Muitos duvidavam que um governante tão jovem pudesse manter o equilíbrio que seu pai havia conquistado. Ramsés, ciente dessas desconfianças, respondeu com grandiosidade. Ordenou a expansão de Pi-Ramsés, transformando a cidade de seu nascimento na nova capital do império. Um centro político e militar monumental, com templos, palácios e estábulos capazes de abrigar milhares de cavalos de guerra. A cidade seria o símbolo visível de um poder que crescia para além do imaginável. Mas não era apenas pedra e arquitetura que sustentavam seu reinado. Era a imagem. Ramsés dominava o poder da narrativa como poucos antes dele. Mandou esculpir estátuas colossais de si mesmo, maiores que qualquer uma erguida por faraós anteriores. Gravou seu nome e sua figura em templos antigos, muitas vezes substituindo as inscrições de seus predecessores. A mensagem era clara. O Egito sempre pertenceu a ele, desde o início dos tempos. Cada monumento, cada inscrição, era uma declaração de eternidade. Os escribas reais, sob ordens diretas do faraó, produziram relatos de vitórias e feitos grandiosos, mesmo quando ainda não havia guerras a celebrar. Ramsés entendeu que o poder não dependia apenas da força, mas da percepção da força. O império se sustentava tanto pelo medo quanto pela fé. Assim, nas paredes dos templos, ele era retratado esmagando inimigos, liderando exércitos, recebendo bênçãos de Amon-Ra. A arte se tornou propaganda e a religião, instrumento de política. O Egito, sob seu governo, foi transformado em um palco onde o faraó era ao mesmo tempo protagonista e divindade. Os sacerdotes reforçavam sua ligação com os deuses em cada festival. Nos rituais de oferendas, ele aparecia não apenas como rei, mas como o próprio intermediário entre os mortais e o sagrado. As multidões viam nele a presença viva de Ra, o sol que nunca se apaga. E quanto mais essa crença se espalhava, mais o poder de Ramsés se consolidava. Entretanto, o jovem governante não era apenas vaidoso, era estrategista. Sabia que o esplendor interno precisava ser sustentado pela força externa. As fronteiras do Egito ainda exigiam vigilância. Ao norte, os hititas mantinham sua influência sobre a Síria, disputando territórios que haviam sido egípcios em tempos passados. Ramsés começou a preparar seu exército, modernizando carruagens, ampliando arsenais e reforçando as guarnições. Ele não queria apenas defender o Egito, queria expandi-lo. Durante esse período, Ramsés também cultivou uma relação estreita com os sacerdotes de Amon, os homens que controlavam a religião e, portanto, a legitimidade do trono. Ele sabia que nenhum faraó reinava sem o apoio dos templos. Em troca de fidelidade, Ramsés financiava rituais grandiosos, ampliava templos e concedia terras sagradas. Assim, a religião se tornava um espelho de sua própria imagem, majestosa, poderosa e eterna. O povo, por sua vez, via seu novo faraó com admiração quase mística. As histórias de sua juventude, de sua bravura e de sua linhagem divina eram repetidas nas vilas e nos campos. As canções populares falavam de um rei que marchava à frente de seus exércitos e que o próprio sol se curvava diante dele. Essa devoção espontânea foi alimentada por uma máquina de propaganda eficiente, mas também por algo genuíno. Ramsés de fato acreditava em sua missão sagrada. Os primeiros anos de reinado foram de prosperidade. As colheitas foram abundantes. O comércio com o Oriente florescia, e os portos egípcios recebiam mercadores de terras distantes.
O jovem faraó soube transformar esse período de estabilidade em espetáculo. Grandes festas foram organizadas em Tebas, Pi-Ramsés e Ábidos. As cerimônias mostravam o rei em trajes dourados, conduzindo procissões com sacerdotes e músicos, enquanto o povo se ajoelhava diante de sua figura. Tudo era projetado para impressionar, para gravar sua imagem no inconsciente coletivo de um império que acreditava ver em seu soberano a manifestação da ordem cósmica. Mas sob toda essa grandiosidade, havia ambição. Ramsés não se contentava com o título de rei. Ele queria ser lembrado como o próprio símbolo do Egito. A cada novo templo, a cada nova estátua, ele se aproximava daquilo que mais desejava, a imortalidade. Quando mandou erguer seu templo em Luxor e iniciou as obras de Abu Simbel, deixou claro que sua glória não deveria durar apenas uma vida, mas atravessar milênios. Seu reinado era, acima de tudo, uma performance cuidadosamente ensaiada e, ao mesmo tempo, uma crença verdadeira. Ramsés acreditava ser o escolhido dos deuses, mas também compreendia que os deuses precisavam dele para continuar existindo aos olhos dos homens. O poder e a fé se tornavam uma só coisa. O trono não era apenas um assento de governante, era um altar. À medida que o tempo avançava, o nome de Ramsés começava a ecoar além das fronteiras do Egito. Os povos vizinhos o temiam e o respeitavam. Em inscrições encontradas em Canaã e na Núbia, ele era chamado de Senhor das Duas Terras, Filho de Ra, o Invencível. Era o retrato perfeito de um império em seu auge. Contudo, para o faraó, a glória ainda não era suficiente. A história de Ramsés II estava apenas começando. As sombras do norte logo trariam o desafio que definiria sua lenda, a guerra contra os hititas, a Batalha de Kadesh, onde ele transformaria o caos em eternidade. Mas antes disso, o Egito aprenderia a viver sob um novo tipo de poder, o poder da imagem. E nenhum rei antes dele soube manipular essa força com tamanha perfeição. Ramsés II havia se tornado o que sempre acreditara ser, um deus entre homens, um governante que fazia do próprio reinado uma oferenda à eternidade. Nos primeiros anos de seu reinado, Ramsés II compreendeu que governar o Egito não significava apenas empunhar um cetro, mas controlar algo muito mais profundo, a fé. O poder político era apenas a superfície de uma estrutura sustentada por crenças, mitos e símbolos que haviam sido moldados ao longo de milênios. O faraó não era apenas um rei, ele era o eixo do cosmos, o ponto onde o divino e o terreno se encontravam. Ramsés entendeu essa lógica como ninguém antes dele e fez dela a essência de sua autoridade. Desde os primeiros decretos, ele demonstrou ser um estrategista da imagem. Sabia que o povo via o faraó como o guardião da Ma'at, a ordem universal. Se o governante vacilasse, o caos ameaçaria o mundo. O Nilo deixaria de inundar, as colheitas fracassariam e o sol poderia não nascer. Para garantir a estabilidade do império, era preciso convencer milhões de pessoas de que ele, Ramsés, era a presença constante dos deuses na terra. E não apenas convencer, era preciso mostrar. Foi então que o Egito se transformou em um vasto palco de pedra. Em cada cidade, em cada templo, o rosto do faraó surgia multiplicado, imortalizado em estátuas e relevos que o mostravam em proporções divinas. Ramsés não apenas construiu monumentos, ele projetou um universo simbólico. Nas paredes dos templos, seu corpo era esculpido com músculos perfeitos, expressão serena e postura de quem domina o tempo. A diferença de escala entre o faraó e os demais personagens nas representações artísticas era intencional. Quanto maior sua imagem, mais evidente sua natureza divina. Mas havia cálculo por trás da fé. Ramsés compreendia que a religião era uma ferramenta de unificação. O Egito era vasto, repleto de dialetos, costumes e tradições regionais. Os templos, cada um dedicado a uma divindade local, formavam uma rede de poder descentralizada. Ao investir na construção e expansão desses templos, Ramsés não apenas honrava os deuses, ele consolidava sua influência sobre os sacerdotes
e, consequentemente, sobre todo o país. Em Tebas, ordenou a ampliação do complexo de Karnak, o coração espiritual do Egito. Em Luxor, seus obeliscos apontavam para o céu como lanças de luz, proclamando o domínio do faraó sobre a terra e o além. No delta do Nilo, em Pi-Ramsés, ergueu templos dedicados a divindades que reforçavam seu papel como protetor e conquistador. Cada pedra erguida era uma oração esculpida em seu nome, um lembrete permanente de que o Egito e Ramsés eram inseparáveis. A fé, para o faraó, não era apenas devoção, era propaganda. Nas festividades religiosas, ele aparecia em procissões vestindo coroas douradas, carregando símbolos sagrados, cercado por sacerdotes e incenso. O povo o via e acreditava estar diante de um Deus vivo. As cerimônias cuidadosamente planejadas tinham um impacto psicológico poderoso. Em um tempo em que poucos sabiam ler, o espetáculo era a linguagem mais eficaz de todas. A arte egípcia, sob Ramsés, atingiu um novo patamar de monumentalidade. As esculturas colossais de Abu Simbel, esculpidas diretamente nas rochas da Núbia, são o exemplo máximo desse poder simbólico. 4 estátuas gigantes do faraó guardavam a entrada do templo, olhando eternamente para o sol nascente. Ali, Ramsés não apenas se colocava ao lado dos deuses, ele se colocava como um deles. No interior, as paredes narravam suas vitórias, suas oferendas e sua comunhão com os deuses Amon, Ra-Horakhti e Ptah. Era uma fusão de política e teologia, onde o governante se tornava o centro do universo visível. O povo comum, por sua vez, vivia essa grandiosidade de maneira simples, quase inocente. Para o camponês que via o rosto de Ramsés gravado nas paredes do templo de sua aldeia, o faraó era uma força constante, um protetor invisível que garantia o curso do Nilo e a fertilidade das terras. A repetição da imagem do rei não era um excesso, era uma forma de presença espiritual. Cada estátua, cada inscrição, era um lembrete de que o Deus do Egito caminhava entre eles. Nos templos, os sacerdotes desempenhavam seu papel com devoção e política. Sabiam que o apoio do faraó era vital para manter a prosperidade dos cultos. Em troca, exaltavam Ramsés em orações e cânticos, associando-o diretamente aos deuses. O nome User-Matra Setepenra, poderosa é a justiça de Ra, escolhido de Ra, ecoava nos rituais diários. A cada oferenda, o nome do rei era pronunciado para que os deuses o reconhecessem como seu representante. Assim, o faraó mantinha não apenas o controle religioso, mas o monopólio da própria fé. Ramsés também foi mestre em reescrever o passado. Em templos antigos, mandou apagar os nomes de faraós anteriores e substituí-los pelo seu. Para o futuro, seria como se todas as vitórias, todas as obras e todos os feitos pertencessem a ele. Era uma forma de controle sobre a história e sobre a memória. O esquecimento era o verdadeiro inimigo da eternidade, e Ramsés jamais permitiria ser esquecido. No entanto, sua manipulação dos símbolos não era apenas vaidade. Havia uma lógica de poder por trás de cada gesto. Ao transformar a fé em espetáculo, Ramsés mantinha o povo unido, os sacerdotes satisfeitos e os inimigos intimidados. O Egito parecia invencível, sustentado por uma mistura de crença e admiração. As grandes procissões religiosas, como o Festival de Opet, em Tebas, eram oportunidades para reforçar essa imagem. O faraó, seguido por multidões, percorria o trajeto entre os templos de Karnak e Luxor, levando consigo as estátuas sagradas dos deuses. Era um momento de celebração e submissão. O povo via o rei caminhar ao lado dos deuses, ou talvez acima deles. Enquanto isso, a máquina administrativa do império funcionava em perfeita harmonia. Escribas registravam cada oferenda, cada construção, cada decreto. Nas margens do Nilo, trabalhadores esculpiam blocos de pedra e erguiam monumentos que pareciam desafiar o tempo. A economia florescia e a estabilidade permitia que o faraó continuasse investindo em sua própria imagem. Era como se o Egito inteiro respirasse o nome de Ramsés. Mas a genialidade do faraó estava em algo mais sutil.
Ele entendeu que a fé não precisava ser imposta pela força, mas cultivada pelo deslumbramento. O povo não o obedecia por medo, o venerava por fascínio. E o fascínio é a forma mais duradoura de poder. Com o passar dos anos, o rosto de Ramsés passou a se confundir com o dos próprios deuses. Em muitas representações, ele aparecia recebendo oferendas que, tradicionalmente, seriam destinadas a Amon ou a Ra. A fronteira entre o divino e o humano desaparecia. O faraó se tornava a própria divindade que adorava. Esse domínio sobre a fé e a imagem garantiu ao Egito uma estabilidade rara, mas também criou uma nova realidade simbólica. Ramsés II já não governava apenas homens, governava o imaginário. Cada pedra erguida, cada inscrição gravada, cada história contada sobre ele fazia parte de uma estratégia maior, a de eternizar-se não apenas na história, mas na mente de todos os que viessem depois. A essa altura, o jovem rei já havia deixado de ser apenas um homem no trono. Tornara-se uma ideia, a ideia do próprio Egito. Um império que respirava ao ritmo do Nilo e pulsava ao som de seu nome. E enquanto suas estátuas olhavam para o horizonte, o faraó já planejava seu próximo movimento. O mundo além das fronteiras do Nilo chamava por ele, e as areias da Síria logo testemunhariam a maior de todas as batalhas. O sol nascia sobre as areias da Síria, quando os estandartes do Egito tremularam diante da fortaleza de Kadesh. Era o 5º ano de reinado de Ramsés II, e o jovem faraó marchava à frente de seu exército com a convicção de quem acreditava ser guiado pelos deuses. Seu objetivo era claro: retomar o controle das terras sírias e reafirmar o domínio egípcio sobre o Oriente. Mas à sua frente estava um inimigo poderoso, o Império Hitita, liderado por Muwatalli II, um estrategista frio e paciente. A campanha começou com grandiosidade. Ramsés mobilizou um exército colossal, dividido em 4 divisões, cada uma nomeada em homenagem a um deus: Amon, Ra, Ptah e Sete. Ele mesmo liderava a divisão de Amon, símbolo de seu papel como guerreiro sagrado. Marchando rumo ao norte, o faraó acreditava que os hititas estavam em retirada. Informações trazidas por espiões diziam que Kadesh estava vulnerável. Um presente dos deuses, pensava ele. Mas as informações eram falsas. Os espiões eram agentes hititas infiltrados, e o faraó confiante avançava direto para uma armadilha. Quando a divisão de Amon chegou às planícies próximas à cidade, as outras ainda estavam dias atrás. Ramsés, crente em sua vantagem, montou acampamento e começou a preparar o ataque. O cenário era de falsa tranquilidade. O Nilo distante, o vento quente, o murmúrio dos soldados. De repente, o caos. Das colinas e das florestas próximas, surgiram centenas de carruagens hititas. A emboscada fora perfeita. As forças inimigas, escondidas por Muwatalli, atravessaram o rio Orontes e atacaram o acampamento egípcio de surpresa. A poeira ergueu-se como uma tempestade, os cavalos relinchavam e os soldados egípcios foram tomados pelo pânico. Ramsés, isolado com sua divisão, viu-se cercado. O faraó, porém, não fugiu. Montado em sua carruagem dourada, empunhou o arco e avançou contra os inimigos. O que se seguiu foi uma cena lendária. Ramsés enfrentando sozinho as carruagens hititas, protegendo o estandarte de Amon. Seus guardas pessoais lutavam desesperadamente, mas era o próprio rei quem inspirava a resistência. Mais tarde, os escribas transformariam aquele momento em um dos maiores feitos heróicos da história do Egito. Reforços chegaram no instante decisivo. A divisão de Ptah, atrasada na marcha, alcançou o campo de batalha e virou o equilíbrio do combate. O exército hitita, exausto e desorganizado, recuou para as muralhas de Kadesh. A cidade, porém, resistiu. O faraó, sem suprimentos e longe de suas linhas de apoio, percebeu que não conseguiria tomar a fortaleza. Depois de dias de tensão, Ramsés recuou, não derrotado, mas não vitorioso. A verdade é que a batalha de Kadesh terminou em empate. Nenhum império conquistou a cidade. No entanto, ao retornar ao Egito, Ramsés transformou o fracasso em glória. Nos templos mandou gravar a História de Kadesh, uma narrativa épica em que ele, sozinho,
enfrentava milhares de inimigos e triunfava pela força divina. Os relevos em Abu Simbel e Luxor mostram o faraó em postura heróica, guiado por Amon e protegido pelo próprio sol. O povo acreditou. As canções exaltavam o filho de Ra, que esmagara os hititas e salvado o Egito do caos. Nenhum escriba ousou contestar a versão real. E assim, o que fora uma batalha indecisa tornou-se o maior símbolo da coragem faraônica. Ramsés não apenas sobreviveu à emboscada, transformou-a em mito. A genialidade de sua propaganda foi transformar vulnerabilidade em poder. O relato oficial descrevia o faraó isolado, traído pelos próprios generais, mas sustentado apenas pela fé em Amon. A mensagem era clara. Mesmo quando todos falham, o faraó é invencível, porque os deuses lutam ao seu lado. Era a consagração do homem como divindade. Além da glória pessoal, a batalha teve consequências políticas profundas. Os hititas, igualmente exaustos, perceberam que prolongar o conflito seria desastroso. Anos depois, Ramsés assinaria com Muwatalli e depois com seu sucessor Hattusil III o primeiro tratado de paz formal da história registrada. Um documento que selava não apenas a trégua entre dois impérios, mas também a diplomacia moderna. Kadesh, portanto, foi mais do que um campo de guerra. Foi o nascimento de uma lenda. Um episódio em que a narrativa venceu a realidade. Ramsés saiu das areias sírias não como conquistador, mas como mito. Sua imagem de guerreiro invencível seria entalhada nas pedras por gerações, ecoando por milênios como prova de que a história pertence não a quem vence, mas a quem a conta. Depois da poeira de Kadesh, o Egito entrou em um novo tempo. Ramsés II havia experimentado o caos da guerra, o peso da incerteza e o limite do poder humano. Mas, mais do que qualquer outro faraó antes dele, aprendeu a lição essencial da realeza. A força, sozinha, não sustenta um império. A guerra o havia glorificado, mas também o deixara à beira do desastre. E agora, com a sabedoria que apenas o campo de batalha pode ensinar, Ramsés escolhia um novo caminho, o da diplomacia. A fronteira norte do Egito permanecia instável. As terras da Síria e da Palestina continuavam sendo disputadas, e os hititas, embora enfraquecidos, mantinham influência. Mas ambos os impérios estavam exaustos. Décadas de confrontos haviam drenado recursos, homens e energia. Era o momento de pôr fim à rivalidade e transformar a espada em um símbolo de equilíbrio. Assim nasceu o que muitos historiadores consideram o primeiro tratado de paz da história registrada. O documento, gravado em tábuas de prata, foi redigido em duas versões, uma em hieróglifos egípcios, outra em acádio, a língua diplomática da época. Ambas afirmavam o mesmo. Egito e Hatti viveriam em paz, não atacariam um ao outro e se socorreriam em caso de ameaça externa. Era um acordo de igualdade, não de submissão, e isso, para um faraó acostumado à ideia de supremacia, foi um gesto de rara sabedoria. Mais do que um pacto político, o tratado era uma declaração de maturidade. Ramsés mostrava que um verdadeiro Deus em vida não apenas vence guerras, mas garante que elas não precisem ser repetidas. Ele compreendia que o poder duradouro não vem do medo, mas do equilíbrio. Essa visão o transformou em um soberano não apenas respeitado, mas admirado. Para selar a aliança, Ramsés deu um passo ainda mais ousado. Casou-se com uma princesa hitita, filha do rei Hattusil III. A cerimônia, celebrada com pompa nas margens do Nilo, simbolizou o fim definitivo da inimizade entre os dois povos. A união não foi apenas diplomática, foi também um espetáculo político. O faraó, rodeado por nobres e sacerdotes, apresentou ao Egito a nova rainha como um presente dos deuses, uma oferenda de paz que reforçava sua imagem divina. O Egito mergulhou em um período de estabilidade rara. As rotas comerciais voltaram a florescer, caravanas cruzavam o deserto levando ouro, incenso, tecidos e grãos. O Nilo corria sereno e as colheitas garantiam prosperidade. As fronteiras estavam firmes, guardadas não por lanças, mas por tratados e alianças. Ramsés, agora maduro,
reinava com autoridade inquestionável. Nesse momento, sua figura se elevou acima da dos faraós comuns. Ele não era apenas o governante do Egito, mas o centro simbólico do mundo conhecido. Em Pi-Ramsés, sua capital monumental, o faraó vivia rodeado de luxo e reverência. A cidade, repleta de palácios e templos, refletia o brilho de uma era dourada. Os artistas retratavam o rei como um deus em carne, com feições serenas e postura majestosa. Cada estátua, cada inscrição, era uma reafirmação de sua eternidade. Enquanto outros reis se apagavam com o tempo, Ramsés moldava sua imortalidade em pedra. Ele mandou ampliar templos antigos, restaurar monumentos e erguer novos em todo o Egito, como se quisesse que nenhuma parte do país esquecesse seu nome. De Núbia a Ábidos, seu legado tomava forma. O povo o via como o filho direto de Ra, o sol que jamais se punha. Mas o que mais impressiona nessa fase de seu governo é o equilíbrio entre poder e prudência. Ramsés soube usar o prestígio da vitória simbólica em Kadesh para criar uma era de paz duradoura. Enquanto o mundo ao redor se fragmentava, o Egito permanecia estável, uma fortaleza de ordem no coração do caos. Ele transformou o medo em respeito e a guerra em política. A relação com os hititas, antes marcada por ódio, tornou-se de cooperação. Embaixadores viajavam entre as capitais, trocando presentes e mensagens em nome da harmonia. Documentos sobreviventes mostram o tom quase amistoso das correspondências. O faraó e o rei hitita tratavam-se como irmãos. Esse espírito de conciliação garantiu décadas de tranquilidade nas fronteiras e abriu caminho para o florescimento cultural interno. E é nesse contexto que Ramsés atinge o auge de seu reinado. Nenhuma rebelião o ameaça, nenhuma invasão perturba suas terras. Ele reina com a segurança de quem acredita ter recebido o favor eterno dos deuses. O Egito prospera como há muito não se via. Templos cheios, celeiros repletos, caravanas incessantes. O tempo parece ter parado sob o domínio do faraó, que desafiou o próprio tempo. O povo o idolatrava. Sua imagem estava em todos os lugares, nas paredes dos templos, nas fachadas dos palácios, nas estelas que contavam sua história. Para o egípcio comum, Ramsés não era apenas um rei, mas o próprio reflexo da ordem cósmica. O faraó era Maat encarnada, o equilíbrio entre o caos e a harmonia, entre a vida e a eternidade. Os escribas registravam cada gesto seu com reverência. As cerimônias religiosas o colocavam lado a lado com os deuses, e os sacerdotes o tratavam como uma entidade viva. A fronteira entre o humano e o divino se dissolvia. Ramsés havia alcançado o que muitos tentaram, tornar-se eterno ainda em vida. O casamento com a princesa hitita não foi seu único laço político. Ao longo do reinado, Ramsés teve inúmeras esposas e dezenas de filhos, fortalecendo alianças internas e regionais. Entre todas, uma se destacou acima das demais. Nefertari, sua grande esposa real, símbolo de amor e poder. Ela seria o rosto da próxima fase de sua história, a que transformaria o amor em monumento e a devoção em arte eterna. O Egito, sob Ramsés, vivia o esplendor de um império seguro e venerado. A guerra havia ensinado ao faraó que até os deuses precisam negociar. E foi negociando e não lutando que ele construiu o período mais próspero de sua dinastia. A partir desse equilíbrio, Ramsés II consolidaria um legado que ultrapassaria as fronteiras do tempo e da própria morte. O reinado de Ramsés II entrou em sua fase mais monumental. Depois da paz e da estabilidade, veio a ambição de eternidade. O Egito, sob sua direção, tornou-se um imenso canteiro de obras. Pedreiras em Assuã trabalhavam dia e noite. Caravanas de pedra cruzavam o deserto. Escravos, artesãos e arquitetos erguiam templos, estátuas e colossos em cada canto do império. Era como se o próprio solo do Egito respirasse o nome de Ramsés. Para ele, construir era governar e também transcender. Cada edifício erguido, cada obelisco talhado, cada muro esculpido em seu nome era uma forma de desafiar o esquecimento. Em um mundo onde a memória era poder, Ramsés compreendia que a pedra seria sua imortalidade. E foi com essa consciência que lançou sua maior obra,
a cidade de Pi-Ramsés, a casa de Ramsés, amado de Amon. Localizada no delta do Nilo, Pi-Ramsés não era apenas uma capital administrativa, era uma afirmação divina. As avenidas largas, os templos grandiosos, os jardins e lagos artificiais transformaram o lugar em uma vitrine da glória faraônica. As estátuas colossais mostravam o rei sentado como um deus, os olhos voltados para o horizonte. Ali, Ramsés vivia cercado de luxo, de ouro e de arte, mas também de símbolos cuidadosamente calculados. Cada detalhe arquitetônico reforçava sua posição como o centro do mundo. Mas foi muito além disso. Ao sul, nas margens do Nilo, o faraó mandou esculpir o que seria seu maior legado físico, Abu Simbel. O templo, talhado diretamente na montanha, foi construído para intimidar e inspirar. 4 colossos de 20 metros de altura, todos representando Ramsés, guardavam a entrada. Quando o sol nascia, seus raios penetravam no interior do santuário e iluminavam as estátuas dos deuses, e entre eles a do próprio faraó, como se o cosmos se curvasse a ele. Nada em Abu Simbel era casual. O alinhamento solar, o tamanho colossal, o simbolismo dos deuses, tudo foi planejado para reforçar a ideia de que Ramsés era eterno. O templo não falava apenas aos homens de seu tempo, mas aos séculos que viriam. Era uma mensagem deixada à posteridade. Eu vivi, eu governei, eu me tornei imortal. E ao lado de Abu Simbel, Ramsés mandou construir outro templo, menor, mas igualmente grandioso em significado. Era dedicado à sua grande esposa real, Nefertari. Nas paredes, o faraó a descrevia como aquela por quem o sol brilha. Era algo inédito na história egípcia. Uma mulher sendo representada em escala quase igual à do faraó, dividindo com ele a glória dos deuses. A devoção de Ramsés transformou Nefertari em um símbolo de amor sagrado. O templo, com suas colunas esculpidas em forma de deusas, permanece até hoje como um dos mais belos testemunhos do poder e da ternura faraônica. Enquanto as obras no sul avançavam, o Egito inteiro se cobria de monumentos. Em Tebas, Ramsés ampliou o templo de Luxor, acrescentando pátios e colunas com seu nome gravado em hieróglifos profundos. Em Karnak, erigiu obeliscos que capturavam a luz do sol como espelhos divinos. Cada nova construção era uma declaração de fé e de ego. Ramsés se via como o mediador entre o mundo terreno e o divino. Suas obras, portanto, não eram apenas templos, eram pontes entre o homem e os deuses. O impacto dessas construções foi imenso. O povo via nelas a prova viva da divindade real. As paredes cobertas de cenas de oferendas, vitórias e bênçãos contavam uma história de harmonia cósmica. Nas inscrições, Ramsés era sempre retratado como o escolhido de Amon, o filho do sol, o protetor do Egito. Para o cidadão comum, entrar em um templo de Ramsés era como entrar na eternidade. Mas havia também uma estratégia política por trás de tanta grandiosidade. As construções reafirmavam o poder central do faraó em todas as regiões do império. Onde quer que houvesse um templo, havia também uma lembrança. O Egito tinha um Deus vivo governando. A pedra, mais do que qualquer exército, era a arma que mantinha o império unido. A magnitude de suas obras também transformou a economia. Oficinas inteiras se especializaram em produzir blocos, relevos, pigmentos e esculturas. Cidades cresceram em torno das pedreiras, e a administração real se expandiu para coordenar o trabalho de milhares de homens. Ramsés governava um Egito que pulsava ao ritmo das marteladas nos blocos de pedra. Era um país em constante construção, um corpo vivo esculpido em nome de um só homem. O tempo, no entanto, também deixou suas marcas. Por trás da glória havia o custo humano, trabalhadores exaustos, escravos estrangeiros, vidas sacrificadas em nome da eternidade. Mas, para os egípcios, servir ao faraó era servir à ordem divina, e essa fé sustentava o esforço coletivo de erguer o império mais monumental da antiguidade. O simbolismo de suas construções ultrapassava o aspecto físico. Ramsés compreendia o poder do espaço, como a arquitetura podia moldar a percepção. Nos templos, o caminho do visitante era sempre ritualístico,
do mundo exterior à escuridão sagrada, da humanidade à divindade. E no fim dessa jornada, a luz incidia sobre a imagem do faraó, como se ele fosse o próprio intermediário entre o céu e a terra. Era um teatro de pedra, uma liturgia em forma de arquitetura. Abu Simbel, Luxor, Karnak, Pi-Ramsés, todos eram capítulos de uma narrativa contínua. A história de um homem que quis ser lembrado para sempre. Nenhum outro faraó deixou tantas inscrições, tantos monumentos, tantas imagens de si mesmo. Ramsés não apenas construiu templos, construiu o próprio conceito de imortalidade. Mesmo séculos depois de sua morte, quando impérios ruíram e reinos desapareceram, suas obras permaneceram de pé, desafiando o deserto e o tempo. A areia cobriu muitas delas, mas não as apagou. E quando, milênios depois, os arqueólogos as reencontraram, foi como se o faraó tivesse vencido a eternidade. As construções de Ramsés não foram apenas feitos de engenharia, foram declarações de fé no poder da memória. A pedra se tornou sua voz, e essa voz ainda ressoa. Ele entendeu o que poucos compreenderam. A morte pode calar um homem, mas não apaga seu nome se ele o gravar fundo o bastante no mundo. E assim, entre templos e estátuas, Ramsés consolidou o ápice de seu reinado. Um tempo em que o Egito não apenas existia, mas falava. E a voz que ecoava de cada monumento era sempre a mesma. Ramsés o Grande, o Deus que construiu a eternidade. Com o passar das décadas, o brilho de Ramsés II não diminuía, mas atrás da máscara dourada do Deus vivo começava a revelar-se o homem. O faraó que governava há mais tempo que qualquer outro via o Egito prosperar sob sua sombra. Contudo, nas câmaras silenciosas de Pi-Ramsés, entre os jardins e as colunas onde o vento soprava histórias antigas, um novo tipo de reflexão tomava forma. O guerreiro invencível, o construtor de mundos, começava a sentir o peso do tempo. Ramsés havia ultrapassado os 50, depois os 60, depois os 70. Uma longevidade quase sobrenatural para sua época. Seus cabelos, antes escuros e espessos, tornaram-se brancos como o calcário das pirâmides. Os escribas o retratavam sempre jovem, de corpo firme e olhar impassível. Mas o verdadeiro homem por trás das inscrições já não era o mesmo. O corpo cansava, as dores se tornavam mais constantes. E pela primeira vez, o faraó que desafiara o tempo começou a entender que nem mesmo um deus pode escapar dele. Mas a velhice de Ramsés não foi marcada por isolamento ou melancolia. Ao contrário, foi um período de intensa vida familiar e política. Ele teve, segundo os registros, mais de 100 filhos, filhos de rainhas, de concubinas, de alianças políticas. Suas descendências enchiam os corredores do palácio como uma pequena cidade. Cada um representava uma esperança, uma extensão de sua própria eternidade. O palácio fervilhava de intrigas, disputas por prestígio e herança, alianças que se formavam e se desmanchavam sob o olhar do velho faraó. Entre todas as mulheres que passaram por sua vida, uma reinava sobre todas, Nefertari, a grande esposa real, sua companheira de juventude, a mulher que os deuses pareciam ter moldado para ele. Ramsés amou Nefertari com uma devoção que ultrapassou a política. O templo que construiu para ela em Abu Simbel é testemunho disso. Não apenas um gesto de poder, mas de sentimento. Nas paredes, ele a chama de aquela por quem o sol brilha, uma declaração de amor que atravessou milênios. Mas mesmo o amor dos faraós é mortal. Nefertari morreu ainda relativamente jovem, e sua perda marcou profundamente Ramsés. O túmulo que mandou construir para ela no Vale das Rainhas é um dos mais belos do Egito. As cores ainda vivas, as cenas de ternura entre o rei e sua amada. Naquele espaço sagrado, Ramsés não fala como um deus, mas como um homem que amou e chorou. Com o passar dos anos, o palácio se encheu de novos rostos, filhos e netos que jamais conheceram Nefertari, esposas que não poderiam ocupar o mesmo lugar no coração do faraó. Mesmo cercado de pessoas, Ramsés parecia cada vez mais sozinho. O Egito inteiro o venerava, mas quem poderia de fato compreender o peso de ser o Deus vivo? O velho faraó,
observava o tempo moldar o mundo à sua volta. Muitos de seus generais já haviam morrido. Os sacerdotes que o coroaram estavam enterrados há décadas. As crianças que cresceram sob suas estátuas já tinham filhos e netos, e ainda assim ele reinava. Era como se o tempo, cansado de derrotar reis, tivesse decidido poupá-lo por curiosidade. Em seus últimos anos, Ramsés se tornou uma figura quase mítica dentro da própria corte. Os embaixadores estrangeiros o descreviam como um homem de olhar profundo e voz serena. Sua presença inspirava tanto reverência quanto espanto. Ele era o elo entre gerações, uma ponte viva entre o Egito de Sete I e o Egito do futuro. Mas, por trás das cerimônias e procissões, havia também a fragilidade. A saúde declinava. As longas audiências se tornavam mais curtas. As dores nos ossos e nas articulações o acompanhavam. Ainda assim, Ramsés continuava a comparecer aos templos, a assinar decretos, a receber tributos, mantendo a aparência de força. A imagem era tudo. O Egito precisava ver nele a estabilidade do sol, mesmo quando o corpo já cedia à noite. As perdas pessoais se acumulavam. Filhos amados morriam antes dele. O mais velho, Amon-Her-Kepeshef, destinado a sucedê-lo, morreu ainda jovem. Outros seguiram o mesmo destino. Ramsés viu gerações de herdeiros irem e virem, até que, no fim, foi o 13º filho, Merneptah, quem herdaria o trono. O faraó que governara o tempo viveu o bastante para enterrar quase todos os seus descendentes diretos. Essa sucessão de despedidas moldou um homem mais introspectivo. As inscrições dessa fase mostram um Ramsés mais sereno, quase filosófico. Ele não abandonou a glória, mas passou a compreender a eternidade de outra forma. Já não bastava ser lembrado, era preciso ser compreendido. Talvez por isso ordenou que novas estátuas suas fossem erguidas, agora com traços mais humanos, menos idealizados. O Deus começava a ceder espaço ao homem. Ainda assim, mesmo na velhice, Ramsés conservava uma energia inabalável. Testemunhas relatam que ele percorria as margens do Nilo em sua carruagem dourada, observando as colheitas, supervisionando obras, conversando com sacerdotes e generais. O Egito permanecia vivo sob seu comando e, paradoxalmente, o faraó que envelhecia tornava-se símbolo da imortalidade. No coração do povo, Ramsés já não era apenas o guerreiro ou o construtor. Era o pai do Egito, o velho rei que havia visto gerações nascerem e morrerem. Sua longevidade se tornava prova de sua divindade, e mesmo que o corpo enfraquecesse, sua imagem crescia. Os artistas continuavam a retratá-lo jovem, de peito firme e olhar de fogo. O mito seguia intacto. Mas nas noites silenciosas, talvez o homem por trás do mito olhasse para as estrelas, as mesmas que vira quando era apenas o filho de Sete-Preu, e se perguntasse quanto tempo ainda lhe restava. Ele, que erguera templos e conquistara terras, que escrevera seu nome em pedra e comandara multidões, começava a compreender que a eternidade não é o oposto da morte, é apenas a memória que sobrevive a ela. Ramsés envelhecia, mas o Egito ainda o via como eterno. O Deus que um dia acreditara estar acima do tempo agora caminhava ao lado dele, em silêncio, consciente de que sua carne se tornava pó, mas seu nome não. E talvez tenha sido nesse equilíbrio entre glória e fragilidade, entre poder e humanidade, que Ramsés II alcançou o que buscara desde o início. Não apenas ser lembrado como um deus, mas compreendido como um homem. Nos últimos anos de Ramsés II, o Egito ainda reluzia, mas o brilho já era reflexo de um sol distante. O império, sustentado por décadas de glória, começava a mostrar as rachaduras do tempo. As fronteiras exigiam constante vigilância, as rotas comerciais tornavam-se mais incertas e as reservas de ouro e grãos já não abundavam como antes. O esplendor de outrora permanecia nas fachadas e nas estátuas, mas por trás delas o país respirava com dificuldade. O faraó, agora um homem muito velho, governava mais pela força de seu nome do que pela energia de suas ações. Ramsés havia se tornado uma instituição viva, um símbolo de estabilidade, uma presença quase mística. Ele era o eixo em torno do qual o Egito girava.
Ninguém ousava imaginar um mundo sem ele. E talvez por isso, o próprio tempo parecesse hesitar em levá-lo. Os escribas registravam seus aniversários como eventos divinos. Cada década de reinado era celebrada com rituais e oferendas. O Jubileu de Sede, cerimônia de renovação do poder real, foi realizado diversas vezes, e cada uma delas reafirmava a ideia de que Ramsés havia transcendido a mortalidade. Mas enquanto as festas proclamavam sua força, o corpo contava outra história. O homem que um dia marchara à frente de exércitos agora se movia com dificuldade, apoiado em bastões dourados e envolto em mantos pesados para esconder a fragilidade. Ainda assim, o Egito precisava vê-lo como imortal. E assim, escultores e sacerdotes trabalhavam incessantemente para manter viva a imagem do Deus em carne. Estátuas novas eram talhadas, relevos restaurados, inscrições reforçadas. Em cada templo, Ramsés aparecia eternamente jovem, de peito largo e olhar altivo. A propaganda real não cessava, mesmo quando o próprio rei já não acreditava nela por completo. O império, que um dia se estendera do Sudão à Síria, agora lutava para manter seu alcance. As terras conquistadas durante os tempos de glória começavam a se rebelar. Os governadores locais buscavam autonomia, e os povos vizinhos, líbios, núbios e asiáticos, testavam as defesas enfraquecidas. Ramsés, mesmo consciente do desgaste, recusava-se a admitir declínio. Ele enviava emissários, restaurava fortalezas, reorganizava tributos, tudo para preservar a aparência de um Egito invencível. Mas o custo era alto. O ouro, outrora símbolo de abundância, começava a escassear. As grandes construções diminuíam em ritmo e escala. A corte, imensa e luxuosa, consumia recursos sem fim. O Egito permanecia em paz, mas era uma paz de manutenção, sustentada pelo prestígio do faraó mais do que por sua força real. Os anos pareciam se arrastar. Ramsés, já com mais de 80, assistia às mudanças com um misto de orgulho e resignação. Ele era testemunha viva de uma era que começava a se tornar passado. Muitos de seus filhos e netos já haviam morrido. Outros disputavam discretamente posições e privilégios na corte, preparando-se para o inevitável dia em que o trono ficaria vago. O velho faraó via essas manobras com um olhar distante. Sabia que o ciclo da vida não poupava ninguém, nem mesmo os deuses. Os templos, porém, continuavam a cantar seu nome. As procissões religiosas ainda o proclamavam como o filho de Ra, o sol que não se põe. As multidões ainda se ajoelhavam quando sua carruagem dourada atravessava as ruas de Pi-Ramsés. Era como se todo o Egito vivesse em uma encenação cuidadosamente construída para manter viva a ilusão da eternidade. E o próprio Ramsés, ciente disso, aceitava o papel. Ele compreendia que, se sua carne se desfazia, sua imagem precisava permanecer intacta, para o povo, para os deuses, para a história. Nesses últimos anos, o faraó passava longos períodos em silêncio, cercado por sacerdotes e escribas que registravam suas palavras. O tom de suas falas tornava-se mais contemplativo. Ele falava menos de conquistas e mais de legado. Já não se via como um guerreiro, mas como um guardião da ordem. O homem que antes tentara dominar o tempo, agora parecia reconciliado com ele. Há registros de que Ramsés ainda visitava os templos, embora levado em liteira, incapaz de caminhar grandes distâncias. Em Karnak e Luxor, contemplava as colunas erguidas décadas antes e talvez percebesse nelas algo mais do que monumentos. Via nelas sua própria biografia gravada na pedra. Cada entalhe, cada hieróglifo era uma lembrança de que o homem desapareceria, mas o nome ficaria. E era isso que o movia, a certeza de que a morte, embora inevitável, não seria o fim. Ramsés havia construído sua imortalidade muito antes que ela fosse testada. Sua imagem multiplicada em estátuas e templos, suas histórias registradas em inscrições e canções, garantiriam que o eco de seu nome atravessasse milênios. Ele não venceria o tempo com o corpo, mas com a memória. Mesmo assim, havia momentos de lucidez amarga. O faraó que um dia fizera o sol se alinhar aos seus templos, agora via o crepúsculo chegar sem pressa, como um aviso silencioso.
As orações se tornaram mais longas, os dias mais curtos. O Egito continuava a funcionar, mas o vigor do império já se dissolvia como o brilho da areia sob o entardecer. Aqueles que o serviam mais de perto viam a transformação com reverência. O rei, agora frágil, era tratado quase como um espírito sagrado ainda em vida. As cerimônias religiosas aumentaram em frequência, como se o Egito se preparasse para sua partida. Cada gesto do faraó, um aceno, uma palavra, um olhar, era visto como bênção. Ramsés sabia que o fim se aproximava, mas enfrentava a morte como enfrentara a vida, com dignidade e propósito. Não havia medo em seus olhos, apenas compreensão. Ele havia vivido mais do que qualquer outro faraó, visto gerações nascerem e morrerem sob seu comando. Havia moldado o Egito com sua vontade e deixado sua marca em cada pedra. E assim, em seus últimos dias, enquanto o império se desgastava, Ramsés tornou-se algo maior do que rei. Tornou-se mito ainda em vida. O homem que acreditara ser um deus agora aceitava o destino dos mortais, mas com a serenidade de quem sabia que a eternidade já o aguardava. Quando a noite descia sobre Pi-Ramsés e o vento soprava entre as colunas do palácio, o velho faraó contemplava o horizonte do Nilo, o mesmo rio que o vira nascer. O mundo mudava, as forças se esvaíam, mas seu nome permanecia. E talvez naquele silêncio entre o homem e o tempo, Ramsés tenha finalmente compreendido o verdadeiro significado da imortalidade. Não estar acima da morte, mas permanecer vivo na lembrança dos que virão. Quando Ramsés II finalmente se despediu da vida, o Egito mergulhou em um silêncio quase sagrado. Era como se o próprio Nilo tivesse contido sua respiração. O faraó que governara por mais de 6 décadas, que vira filhos, netos e até bisnetos morrerem antes dele, deixava para trás um império moldado à sua imagem. Sua morte não foi apenas o fim de um reinado, mas o encerramento de uma era. O Egito jamais veria outro soberano com tamanha longevidade, poder e presença. Os registros indicam que Ramsés viveu até aproximadamente os 90 anos, uma idade extraordinária, quase sobrenatural para a antiguidade. Quando a notícia de sua morte se espalhou, templos por todo o país acenderam tochas e sacerdotes entoaram hinos de lamentação. O povo chorava como se o próprio Deus Sol tivesse se apagado. O filho de Ra, que havia governado como divindade viva, agora partia para unir-se ao panteão dos imortais. A preparação para o sepultamento começou imediatamente. Nenhum outro faraó receberia um ritual tão grandioso. O corpo de Ramsés foi purificado segundo os ritos mais antigos e solenes. Sacerdotes especializados iniciaram o processo de mumificação, acreditando que, preservando o corpo, preservavam também a alma. Cada órgão foi cuidadosamente retirado e colocado em vasos canópicos, selados com feitiços protetores. O coração, símbolo da consciência e da verdade, permaneceu no peito, pois seria pesado por Osíris no julgamento final. O corpo foi então envolto em camadas de linho, cada faixa acompanhada por orações. Amuletos de ouro e pedras preciosas foram colocados entre os tecidos destinados a proteger o rei na travessia para o além. O rosto foi coberto com uma máscara dourada, e sobre o peito repousava o escaravelho sagrado, símbolo da ressurreição. O trabalho durou semanas. Cada gesto era feito com reverência, pois os sacerdotes sabiam que tocavam o corpo de um deus. O cortejo fúnebre de Ramsés II foi um espetáculo sem precedentes. Fileiras de soldados marchavam diante do sarcófago, sacerdotes entoavam cânticos e oferendas se acumulavam em templos e praças. De Tebás a Pi-Ramsés, o país inteiro se despediu do rei que havia conduzido o Egito ao auge. O corpo foi levado para o Vale dos Reis, o local reservado aos faraós e seus ancestrais. Lá, em uma tumba profunda e ornamentada com pinturas e textos sagrados, Ramsés foi colocado em seu sarcófago de pedra. As paredes da tumba eram cobertas com passagens do livro dos mortos e cenas de sua jornada pelo submundo. Em cada imagem, Ramsés aparecia diante dos deuses, triunfante, como se sua vitória contra o tempo já estivesse garantida.
era a eternidade transformada em arte. Quando as portas se fecharam e a tumba foi selada, acreditava-se que o faraó havia cruzado para o outro lado, para viver para sempre ao lado de Ra, navegando no barco solar pelo horizonte eterno. Mas fora das câmaras sagradas, o mundo continuava a girar. Os séculos passaram, e com eles vieram novas dinastias, invasões, reinos estrangeiros. O Egito, que um dia se ajoelhara diante do nome de Ramsés, começou a esquecê-lo. As areias cobriram templos, as tumbas foram saqueadas, os deuses antigos foram substituídos. O império do faraó Deus se dissolveu no tempo, e, no entanto, o corpo de Ramsés permaneceu. Escondido, protegido por sacerdotes que temiam profanações, ele foi transferido secretamente de tumba em tumba durante o período de instabilidade que marcou o fim do Império Novo. O sarcófago original foi abandonado, as inscrições confundidas, mas o corpo sobreviveu. A múmia de Ramsés II seria encontrada séculos depois em um esconderijo conhecido como DB-320, em Deir el-Bahari, junto a outros grandes faraós, como Sete I, seu pai. Era o último refúgio dos reis, guardado por sacerdotes fiéis que haviam preferido sacrificar o esplendor das tumbas para preservar os corpos. Quando arqueólogos modernos descobriram a múmia, em 1881, o mundo voltou os olhos para Ramsés. Pela primeira vez em mais de 3.000 anos, o rosto do faraó que governara o Egito mais glorioso ressurgia à luz. A ciência, que substituíra os rituais antigos, agora tomava o lugar dos sacerdotes. A múmia foi cuidadosamente estudada e cada detalhe, as feições marcantes, os cabelos ruivos, a imponência mesmo na morte, revelava um homem que parecia desafiar o próprio conceito de tempo. Ramsés II havia conquistado o impossível. Seu corpo resistira ao esquecimento. Em 1976, quando pesquisadores notaram sinais de deterioração, a múmia foi enviada à França para tratamento, uma das viagens mais simbólicas da história. O Egito exigiu que Ramsés fosse tratado com honras de chefe de Estado, e o governo francês cumpriu. No aeroporto de Paris, a múmia foi recebida com salvas militares e cobertura jornalística mundial. Era o reencontro da humanidade com um dos maiores nomes de seu passado. Os estudos realizados revelaram muito sobre o homem por trás do mito. Os cientistas constataram que Ramsés sofria de artrite severa, problemas dentários e sinais de desgaste ósseo, marcas de uma vida longa e intensa. Ainda assim, sua estatura e porte físico impressionavam. Mesmo em morte, havia nele uma aura de força. O rei que havia desafiado reinos e erguido monumentos agora desafiava a decomposição. Depois de restaurado, o corpo foi devolvido ao Egito, onde repousa hoje no Museu Nacional da Civilização Egípcia, em Cairo. Milhares de visitantes o observam, separados apenas por uma vitrine de vidro, fascinados com o fato de estarem diante de um homem que viveu há mais de 3.000 anos. Um rei que ainda parece olhar o mundo com a mesma serenidade de quem sabia que seria lembrado para sempre. A presença da múmia de Ramsés II vai além do campo arqueológico. Ela é um lembrete físico do poder da memória humana. Cada fibra, cada dobra de linho, carrega a obstinação de um povo que acreditava na vida após a morte. E, de certa forma, o Egito não estava errado. Ramsés vive, não mais nos palácios nem nas batalhas, mas no olhar de cada pessoa que contempla seu rosto milenar. O tempo tentou apagá-lo, mas falhou. Nenhuma invasão, nenhuma erosão, nenhum esquecimento conseguiu destruir aquilo que ele construiu. A certeza de que o homem pode sim tocar a eternidade. Sua múmia, conservada por séculos, é o testemunho físico dessa vitória. E sua história, gravada em pedra e ecoada em documentários, livros e museus, continua a inspirar gerações. Ramsés II, o faraó que desafiou o tempo, encontrou na morte aquilo que sempre buscou em vida, a imortalidade, não como um deus distante, mas como um símbolo de grandeza humana. E talvez, ao ser redescoberto milhares de anos depois, tenha finalmente cumprido o destino que sempre acreditou lhe pertencer, o de jamais ser esquecido.
O nome de Ramsés II atravessou o deserto da história como uma miragem que nunca se desfaz. Séculos se ergueram e desmoronaram sobre o Egito. Impérios nasceram e caíram. Religiões se transformaram. E ainda assim, seu rosto continua ali, esculpido na pedra, gravado na memória coletiva da humanidade. Nenhum outro faraó simboliza tanto o esplendor, a vaidade e a imortalidade quanto Ramsés, o Grande. Ele não apenas governou o Egito, ele definiu o que significava ser faraó. Quando o viajante moderno pensa no antigo Egito, nas pirâmides, nos templos colossais, nas estátuas que desafiam o tempo, é o eco de Ramsés que ressoa por trás dessas imagens. Embora não tenha construído as pirâmides de Gizé, foi ele quem mais consolidou a ideia do faraó como ser semidivino, senhor do tempo e da eternidade. Sua figura tornou-se o arquétipo do poder absoluto. O homem que se fez Deus, o governante que moldou o mundo à sua semelhança. Suas construções, de Abu Simbel a Luxor, continuam a ser testemunhos vivos de uma ambição que ultrapassou os limites humanos. Cada templo é um discurso em pedra, uma afirmação de presença, uma tentativa de eternizar a própria existência. Abu Simbel, em especial, é o ápice dessa linguagem simbólica. 4 colossos gigantescos que olham para o horizonte do deserto como sentinelas da eternidade. Quando o sol nasce e ilumina o interior do templo apenas 2 vezes por ano, exatamente nas datas do nascimento e coroação do faraó, é como se o próprio cosmos ainda obedecesse à vontade de Ramsés. Mas o legado do Grande não está apenas na arquitetura. Está também na política, na diplomacia e na imagem. Ramsés foi o primeiro governante a compreender que poder não é apenas força militar, mas também narrativa. Transformou empates em vitórias, guerras em lendas e si mesmo em mito. O Tratado de Paz com os hititas, gravado em pedra e reproduzido até hoje nas Nações Unidas, é uma das maiores heranças de sua sabedoria política. O reconhecimento de que o poder duradouro nasce do equilíbrio, não apenas da conquista. Sua imagem, reproduzida milhares de vezes, foi o primeiro grande exercício de propaganda de Estado da história. Ramsés controlava a forma como queria ser lembrado. Em cada templo, ele aparece esmagando inimigos, oferecendo tributos aos deuses, reinando com serenidade sobre o caos. Mesmo os deuses parecem curvar-se diante dele. O povo via essas imagens não como arte, mas como verdade. E assim, o mito se misturou à realidade até que se tornaram inseparáveis. Por isso, Ramsés transcendeu o Egito. Tornou-se símbolo universal de poder, ambição e permanência. Artistas, escritores e cineastas encontraram nele a personificação da realeza antiga. De Hollywood às aulas de história, ele é o faraó por excelência, aquele cujo nome basta para evocar todo o esplendor de uma civilização. O Ramsés que o mundo moderno conhece é mais do que um homem, é uma ideia. E como toda ideia imortal, seu significado muda com o tempo. Para os antigos ele era o Deus vivo, filho de Ra. Para os estudiosos do século XIX, era o enigma ressuscitado das areias. Para nós, é o espelho da própria humanidade. Um lembrete de que todos nós buscamos, de alguma forma, desafiar o esquecimento. Ramsés apenas o fez com mais intensidade, mais beleza e mais convicção. O que torna seu legado ainda mais impressionante é o diálogo entre o homem e o tempo. Durante o reinado de Ramsés, o Egito alcançou uma estabilidade rara. As fronteiras estavam seguras, a economia florescia e a cultura se expandia. Sua visão de continuidade foi tão forte que, após sua morte, os próprios sucessores tentaram imitá-lo, adotando o nome Ramsés como símbolo de legitimidade. Seu exemplo tornou-se modelo de realeza por gerações, um padrão que ninguém conseguiu igualar. Mas há algo mais profundo no legado de Ramsés II, a consciência da impermanência. Ele sabia que o poder dos faraós não poderia durar para sempre. Por isso construiu para resistir ao esquecimento, não apenas com pedra e ouro, mas com narrativa. Ramsés entendeu que o homem morre, mas a história é escrita pelos que deixam marcas, e nenhuma marca foi mais profunda que a dele.
A sua múmia, exposta hoje sob a luz de museus, é um testemunho de triunfo sobre a morte. Não o triunfo físico, mas o simbólico. Ele desafiou o tempo e venceu não porque escapou do fim, mas porque seu nome sobreviveu a ele. Milhares de anos depois, ainda pronunciamos Ramsés com reverência, ainda estudamos sua vida, ainda contemplamos seus templos. E isso é a verdadeira imortalidade. Cada geração que o redescobre o recria à sua maneira. Para uns é o monarca vaidoso que encheu o Egito de estátuas próprias. Para outros, o estadista brilhante que deu ao império estabilidade e paz. Para muitos, é a síntese de ambos. O homem dividido entre a grandeza e a vaidade, entre o humano e o divino. Essa dualidade é o que o torna eterno. Ramsés não é perfeito, mas é monumental. E é por isso que seu legado ainda pulsa. Ele representa a eterna luta do homem contra o esquecimento, o desejo de deixar algo que perdure quando o corpo se desfaz. Ramsés construiu templos, mas também construiu a própria ideia de permanência. Ele foi o arquiteto não apenas de obras, mas de memória. Hoje, quando olhamos para Abu Simbel, para o rosto impassível de sua estátua ou para sua múmia conservada, sentimos algo que transcende o tempo. Não é apenas admiração por um rei antigo. É um reconhecimento silencioso de que, de algum modo, ele conseguiu o que todos nós desejamos: ser lembrado. O Egito moderno o celebra como símbolo nacional. Seu nome está em livros, documentários, museus e até na diplomacia. Quando o Tratado de Paz entre Egito e Israel foi assinado em 1979, muitos lembraram que o primeiro acordo registrado da história fora feito justamente por Ramsés. Mesmo sem saber, o mundo moderno ainda vive sob a sombra de sua influência. Ao fim, Ramsés II não venceu o tempo por ter escapado dele, mas por tê-lo moldado. Seu corpo foi preservado pela fé dos antigos e sua memória pela curiosidade dos modernos. Ele continua a falar conosco, não com palavras, mas com presença, nas pedras, nas histórias e nos sonhos que deixou para trás. E talvez esse seja o maior triunfo de todos. Compreender que a imortalidade não está em viver para sempre, mas em se recusar a desaparecer. Ramsés II, o faraó que desafiou o tempo, permanece diante de nós, não como um deus distante, mas como o mais humano dos imortais.